Olá, doutores e doutoras, sejam bem-vindos ao IDJUR. Hoje nós vamos ministrar a aula de Direito do Trabalho. Sou o professor Pedro Porto Medeiros e, em conjunto com outros professores também de Direito do Trabalho, vamos trazer muitas novidades aí para vocês e algumas formas de aperfeiçoamento sobre a matéria, tá bom? Olha, hoje eu vou começar falando sobre a petição inicial, como que o advogado ou futuro advogado pode ingressar com uma perfeita petição inicial na Justiça do Trabalho. Vocês vão entender que é bastante tranquilo, tá? Não é uma peça muito complicada, complexa, e nós devemos aí primar pela concisão e fazer uma peça bastante simples, tá? Olha, se vocês puderem aí perceber, eu trago uma frase para vocês aí, ó, bem interessante. Se você não resolve o problema do cliente, você passa a ser o problema do cliente. Então, nós devemos sempre trazer para o cliente uma solução viável, para que você não seja futuramente um problema para ele, tá bom? Olha, a primeira pergunta que eu trago para vocês é a seguinte: é necessário advogado para iniciar o processo? Na Justiça do Trabalho, se você analisar aí o artigo 791 da CLT, ele traz que empregados e empregadores poderão aí ingressar na Justiça do Trabalho e acompanhar o seu processo até o final, tá? Independente da presença ou não do advogado. Mas vejamos, há uma súmula do TST, a número 425, que ela traz uma limitação a essa concessão do artigo 791. Olha aí, pessoal, a súmula 425 do TST traz o seguinte: é possível a aplicação aí do artigo 791, tá? Mas não alcança a ação rescisória, ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Olha, vejamos, a súmula traz o seguinte: o acompanhamento que o empregado ou o empregador pode fazer na Justiça do Trabalho, independente da presença do advogado, é somente nas varas e no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho. Portanto, até o segundo grau, em grau de recurso ordinário, porque o recurso de revista, que é o próximo recurso após o recurso ordinário, é de competência do TST, tá bom? Então, recursos de competência do TST, ação rescisória, cautelar e mandado de segurança devem ter a presença obrigatória do advogado. E a próxima pergunta que eu faço é a seguinte: depois de contratado o advogado, você que está me ouvindo aí, foi contratado pelo cliente, como funcionam os honorários? Olha aí, pessoal, honorários sucumbenciais, está previsto lá no artigo 791-A da CLT, como você pode ver, de 5% a 15% arbitrado pelo juiz. O artigo 791-A da CLT traz essa limitação de 5% a 15%, tá, de honorários, e isso é arbitrado pelo juiz dentro de alguns requisitos que eu vou trazer para vocês posteriormente. O que acontece? Esse percentual de 5% a 15% é sobre a liquidação da sentença, sobre o proveito econômico ou, por último, sobre o valor atualizado da causa. Olha, no final aí do 791-A vocês podem ver o que é sobre a liquidação da sentença, proveito econômico ou, quando não for possível mensurar nenhum desses anteriores, sobre o valor atualizado da causa. Olha a observação que eu trago para vocês. Posso ou não abater os honorários sucumbenciais dos contratados? A resposta é simples: ajuste com o seu cliente. Vem comigo aqui de novo. Existem aí, pessoal, você que vai ter um cliente, vai contratar com esse cliente, os honorários contratuais. São aqueles honorários que você contrata, o próprio nome já diz, diante de um contrato de honorários. Ali são previstas várias cláusulas contratuais e o praxe na Justiça do Trabalho, para você que quer advogar, está pensando em advogar na Justiça do Trabalho, tem várias formas de você contratar aí honorários com o seu cliente. Uma delas é o percentual fixo sobre o êxito da demanda. Tá? A segunda hipótese pode ser também um valor para dar entrada, né, para propor essa ação, e um percentual também ao final da ação. Há advogados, pessoal, que trazem aí também uma taxa de manutenção mensal desse processo. Ou seja, além de cobrar um percentual, ainda cobra um valor mensal para manter esse processo andando, tramitando, né? E isso aí é como se fosse pagamento de um custo do processo. Tá? Então você, com o seu cliente, mediante um contrato de honorários, você faz esse ajuste, tá, com ele. Então você na hora vai ver o que é melhor para o escritório e para você e o que o mercado está trabalhando no momento e então formula um contrato de honorários. Mas fora o contrato de honorários, a gente tem os honorários sucumbenciais que está lá previsto no 791-A da CLT.
Os honorários contratuais e sucumbenciais, eles podem ser somados, devem ser abatidos entre si ou não? Olha, tem que ser ajustado. Por quê? Os honorários sucumbenciais, como eu mencionei, é de 5% a 15%, tá? Do valor da ação, da liquidação da sentença ou do proveito econômico. E os honorários contratuais fica a critério do profissional, você advogado, e do cliente. Então vamos supor o seguinte: os honorários sucumbenciais foram arbitrados na sentença de 15% e você contratou com o seu cliente os honorários contratuais de 30%. Se nós somarmos contratuais e sucumbenciais, teremos aí então 45% do valor que o seu cliente for receber. Então, será que a gente pode receber dessa forma esse percentual? Sim. Olha, o que a gente tem que observar é o seguinte: o Código de Ética da OAB traz a informação de que você não pode ganhar ou receber valores superiores aos do seu cliente. Portanto, somente com isso a gente observa que até 50% você pode receber do valor do seu cliente. Olha a observação. Artigo 50 do Código de Ética da OAB traz que você não pode receber valor superior à vantagem do seu cliente. Tá? Então, a única proibição, na próxima tela a gente já tem. A única proibição é você receber mais. Então, 51% você não pode receber, mas até 50% sim. Então, pessoal, os honorários contratuais somam-se aos honorários sucumbenciais, tá? Então, você pode receber até 50% do valor do seu cliente, não pode receber valor superior, tá ok? Então, mas a gente verifica o que ocorre na prática mesmo, aí de praxe na Justiça do Trabalho, e aí você, com o seu cliente, ajusta isso perfeitamente, sempre com um contrato de honorários bem feito, tá? Que eu vou anexar para vocês aí no material do aluno, para vocês analisarem como que a gente faz aqui, de um modo bem fácil. Vamos lá. Se houver uma procedência parcial da ação, como ficam os honorários? Olha, ambos advogados receberão honorários, tá? Se é procedência parcial, há pedidos indeferidos e há pedidos deferidos. Então, com relação aos pedidos deferidos, que vão ser aí liquidados na sentença, você vai receber seus honorários como advogado do reclamante, né, do autor. E a outra parte reclamada, né, o advogado da empresa, vai receber em cima dos valores indeferidos, total ou parcialmente. Então, procedência parcial, ambos os advogados receberão honorários. E quem paga? A parte perdedora. Vem comigo aqui para a tela. Olha, o artigo 3º fala com relação, o parágrafo 3º fala com relação à procedência parcial, tá? E a sucumbência vai ser recíproca, ambos os advogados receberão. Agora o parágrafo 4º traz uma questão bem importante que é sobre o beneficiário da justiça gratuita. Pessoal, é o seguinte, o parágrafo 4º fala o seguinte: o vencido, o beneficiário da justiça gratuita, ou seja, eu, beneficiário da justiça gratuita, fui vencido no processo. Eu tenho uma condição de exigibilidade desse crédito, né, que seriam os honorários, suspensa por 2 anos a partir do trânsito em julgado da sentença. Vou explicar melhor. Eu sou beneficiário da justiça gratuita e fui vencido no processo, tá? Não recebi nada nesse processo. Então, o advogado da outra parte ele vai ter que aguardar o prazo de 2 anos após o trânsito em julgado da sentença para poder, então, executar esses honorários. Isso se ele comprovar ainda que a minha insuficiência financeira ela não existe mais. Só que esse parágrafo 4º ele traz uma informação importante. Desde que o beneficiário não tenha recebido no processo ou em outro processo qualquer valor capaz de saldar a dívida. Ou seja, o beneficiário, segundo o parágrafo 4º, o beneficiário da justiça gratuita, se ele tiver recebido valores no processo ou em outro processo, ele vai ter que pagar imediatamente no final desse processo do trânsito em julgado os honorários da outra parte, tá? Mesmo que beneficiário da justiça gratuita. Posteriormente, eu vou trazer para vocês um julgado que traz a inconstitucionalidade desse dispositivo. Para esse julgado que eu vou trazer posteriormente, independente se é beneficiário da justiça gratuita, se ele é vencido ou se ele recebeu ou não valores no processo ou em outro processo, ele vai fazer jus a essa causa de suspensão da exigibilidade dos honorários, tá? Então, fiquem ligados que mais para frente eu vou falar novamente sobre isso. E quem é beneficiário da justiça gratuita? Olha, o artigo 790 da CLT fala o seguinte no parágrafo 3º. Aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Olha, esse parágrafo que eu acabei de ler
fala que pode ser beneficiário da justiça gratuita aquele que recebe até 40% do limite do regime geral de previdência social. E esse regime, o que é? Hoje, o valor desse regime está em R$ 6.101,06, tá? Então, quem recebe até 40% desse valor faz jus ao benefício da justiça gratuita. Quem recebe acima desse valor não faz jus ao benefício da justiça gratuita, isso conforme esse artigo da CLT. Mas vamos continuar. Como eu disse para vocês, o regime geral de previdência social hoje, em 2020, ele está em R$ 6.101,06. Ano passado, 2019, era R$ 5.839,45. Um exemplo prático que eu trouxe de deferimento para vocês aí, ó. O juiz, ele reconheceu que o reclamante, o autor, recebia acima dos 40% do regime geral de previdência social, mas, todavia, ele escreveu lá, a declaração de hipossuficiência por ela assinada, a teor do artigo 99, parágrafo 3º do CPC, não infirmada por prova em sentido contrário, ônus que competia ao demandado, revela-se suficiente para comprovar a insuficiência de recursos. Olha, pessoal, aqui o juiz ele utilizou outro entendimento para deferir o pedido de justiça gratuita. Isso porque essa reclamante ela recebia além dos 40% que está previsto lá na CLT. Porém, ela anexou nos autos uma declaração de hipossuficiência, declarando ali que não teria condições de arcar com qualquer despesa processual em detrimento da sua subsistência e da sua família. Essa declaração eu vou juntar para vocês aí também em anexo, no material do aluno, para vocês darem uma olhadinha e fazerem as complementações que acharem devidas. Portanto, olha, a dica que eu dou para vocês é a seguinte, declaração de hipossuficiência deve ser juntada em todos os processos, para vocês verem. Essa reclamante, essa autora, recebia além dos 40% do regime geral de previdência social, mas mesmo assim, em razão da presença da declaração, ela recebeu o benefício da justiça gratuita. Mas vamos para outro exemplo. Exemplo prático de indeferimento. Nesse caso aí, olha, o juiz falou o seguinte, nesse contexto é de se destacar que prevaleceu diante dos contra-cheques que a reclamante recebia salário que ultrapassava 40% do limite máximo do benefício do regime geral de previdência social. Nesse caso, o juiz indeferiu apenas por isso, ó, de consequência, com fulcro no parágrafo 3º e 4º do artigo 790, com redação dada pela lei tal, indefere os benefícios da justiça gratuita. Vamos voltar um pouquinho aqui na tela para trazer para vocês o artigo 99, ó, parágrafo 3º do CPC. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Traz aqui para mim, pessoal. O artigo 99 do CPC, que fala que presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência que a gente anexa ao processo, que o reclamante assina. Então, junte a declaração de hipossuficiência em todos os processos, porque o juiz, a depender do entendimento, pode deferir ou não o pedido de justiça gratuita, independente da reclamante ou do reclamante do autor receber acima do limite de 40% do regime geral de previdência social. Olha aí um exemplo prático de reciprocidade, questão dos honorários, tá? No segundo parágrafo, o juiz falou o seguinte, ó, por esses fundamentos, fixo os honorários advocatícios da procuradora da autora em 15%. No terceiro parágrafo, ele fixou da mesma forma honorários para o advogado do réu em 15% no mesmo percentual. Próxima tela que eu trago para vocês é aquela questão da inconstitucionalidade daquele dispositivo que fala que desde que não tenha obtido crédito em juízo ou em outro processo, tá? O beneficiário da justiça gratuita, ele tem direito aí, então, conforme esse entendimento nessa ação de inconstitucionalidade, ao benefício da justiça gratuita, independente se ele recebeu ou não valores no processo, ele não precisa pagar os honorários no mesmo momento. E eles fundamentaram com base em quê, pessoal? Olha aí, tá negritado em vermelho. Dignidade da pessoa humana, igualdade, acesso à justiça, assistência jurídica integral e gratuita. Então, a inconstitucionalidade desse dispositivo é baseada no artigo 5º da Constituição.
Então, o acesso à justiça ele tem que ser integral. Portanto, para esse entendimento, é inconstitucional o beneficiário da justiça gratuita ter que pagar, no mesmo momento do trânsito em julgado, os honorários da outra parte. Para esse entendimento, deve haver aí a suspensão dessa exigibilidade pelo prazo de 2 anos após o trânsito em julgado. Nós falamos sobre isso anteriormente, aqui está o julgado com relação a esse tema. Vamos passar para o próximo. Olha, anteriormente à modificação da lei, a reforma trabalhista, os honorários eram devidos em alguns casos, que eu trago para vocês algumas leis aí, no caso de assistência sindical, tá, em ação rescisória e em ação de doença ou acidente de trabalho, que era proposta na Justiça Comum antes da Emenda Constitucional 45. Então, hoje já existe os honorários sucumbenciais, como eu falei, em todos os casos, mas antes da reforma trabalhista, que foi em 2017, em novembro, conforme está aí para vocês, só existiam honorários nesses casos: assistência sindical, ação rescisória e ação de doença ou acidente de trabalho proposta na Justiça Comum, que é antes da Emenda Constitucional 45. Tem um exemplo prático para vocês aí, ó, quais os requisitos que o juiz olha, né, na ação para ele colocar o percentual entre 5% e 15% de honorários. Ele olha aí, pessoal, ó, o zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Está lá no artigo 791-A, parágrafo 2º da CLT. Então, todos esses requisitos o juiz vai olhar no processo e ver para ele definir o percentual. Então, na prática, o que a gente tem visto aí, poucos são os juízes que deferem 15% de honorário, tá? Na maioria das vezes é entre 10%, 7% de honorários sucumbenciais. Para ele deferir aí 15%, ele analisa todos esses requisitos. Se for uma causa muito complexa, então ele varia aí esse percentual para mais ou para menos, tá bom? Então, vamos continuar. Custas processuais. Quem tem que pagar as custas processuais? Como você pode ver aí, pessoal, é a parte vencida, tá? E quando que é o momento que eu vou pagar essas custas processuais? Olha, as custas processuais elas são pagas ao final. Porém, se houver recurso, a parte que for recorrer, ela deve recolher as custas e o depósito recursal, que são coisas diferentes. Então, no caso do reclamante, a maioria dos reclamantes, eles conseguem um benefício da justiça gratuita, então eles não recolhem custas para recorrer, nem depósito recursal. As empresas, sim, fazem esse recolhimento, tá, das custas e depósito recursal, para poder, então, aí, tentar ou interpor o recurso ordinário. E aí, nesse momento, as empresas reclamadas pagam custas e depósito recursal. Mas e se eu recolher, por exemplo, a empresa, a reclamada que eu advogo, recolheu o valor das custas ou do depósito recursal de forma inferior, aquém do devido. Vamos supor que as custas foram R$2.000 arbitradas em R$2.000, recolheu apenas R$1.000. O recurso é deserto ou não? Olha, vamos olhar aqui para a tela, tem uma UJ 140 da SDI 1, que é a seção de dissídios individuais, tá, pessoal? E ela fala o seguinte: será deserto, eu vou resumir, será deserto se não houver recolhimento de custas ou depósito recursal. Se esse depósito recursal for insuficiente, deve haver aí a concessão do prazo de 5 dias para complementação. Insuficiência de depósito ou de custas, deve ser aí deferido um prazo de 5 dias para complementação. Caso não haja complementação nesse prazo, aí sim será deserto o recurso, tá? Então, você complementou o depósito ou as custas processuais, não haverá deserção e o recurso seguirá normalmente. Vamos seguir. Requisitos da petição inicial. Então, pessoal, nesse primeiro momento eu trouxe aí um apanhado de algumas novidades que tivemos aí na Justiça do Trabalho, né, no Direito do Trabalho, que influenciam diretamente aí no seu processo também, no decorrer do processo, mas no próximo bloco eu vou trazer os requisitos da petição inicial em si, como você pode então formular sua petição inicial de forma simples, tá? Então, te aguardo no próximo bloco.